Programa Paulo Berengues, oferecimento, bom tempo, reflete você. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todos os domingos, para falar sobre as coisas da política. E o nosso convidado de hoje está exatamente no epicentro do que anda acontecendo na política aqui no Brasil, dessa crise política. Não que ele esteja envolvido na crise, mas ele acompanha porque ele é um dos integrantes do nosso Congresso. Ele é deputado federal e é muito ligado ao presidente da Câmara dos Deputados e vai poder nos dizer como será o andamento desses próximos dias em relação a essa denúncia que agora foi oferecida pela PGR contra o presidente Michel Temer e mais do que isso, vai falar também sobre Goiás, sobre o cenário político para 2018 e também sobre o partido dele, o Podemos, que oficialmente está sendo lançado neste final de semana, substituindo o antigo PTN. É o deputado federal Alexandre Baldi. Tudo bem, deputado? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Prazer enorme estar contigo. E é um prazer também recebê-lo mais uma vez. E você, telespectador, a gente convida para que você fique ligado. O intervalo é rápido e a gente vai voltar para falar sobre muita coisa que é do seu interesse, do nosso interesse. Fique ligado. A Prefeitura trabalha dia e noite para Goiânia ficar do jeito que a gente gosta. As obras da Maternidade Oeste estão aceleradas. Em breve, vamos contar com mais um espaço para a saúde integral da mulher e do bebê e a maior ala pediátrica de Goiânia. A modernização administrativa já trouxe resultados. Com o Alvará Fácil, já foram liberadas 500 obras, gerando 3.000 empregos. É a Prefeitura dando uma força para recuperar a economia. O Arraial de Goiânia, uma festa popular com entrada franca, valorizou nossa cultura e trouxe diversão para toda a família. O asfalto novo também chegou na Avenida Pirineus, entre o Parque Oeste Industrial e o setor São Francisco. A pavimentação com larga camada de asfalto vai melhorar o trânsito em toda a região. Juntos vamos fazer o melhor por Goiânia. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Muito bem, estamos voltando e o programa de hoje recebendo o deputado federal Alexandre Baldi, que é do Podemos. É Podemos que, neste final de semana, estamos gravando o programa numa quinta-feira e no sábado, ou seja, no momento que a gente vai ao ar, isso já terá acontecido, houve o lançamento nacional do Podemos que substitui o PTN. O senhor pode dizer, bem rapidamente para o telespectador, por que essa mudança de nome e por que esse nome? Veja bem, Paulo. Mais uma vez, uma alegria estar aqui contigo e dizer Obrigado. Do lançamento do partido Podemos, que é uma reconstrução do estatuto do antigo PTN, para que nós possamos, na Câmara, somos hoje 14 deputados federais, conseguimos a filiação de senadores como Romário, Álvaro Dias e outros que porventura possam vir, governadores inclusive, para que a gente consiga efetivamente virar a página dessa relação que não existe do partido com a sociedade.
para que nós, através deste movimento que criamos, que é o Podemos, fazer com que a população participe, principalmente da vida do legislativo na pauta, participe das leis que porventura poderão mudar a vida delas e que nós não tenhamos só a cada 4 anos a relação com o eleitor, e sim com o cidadão no dia a dia. Como é que se dará essa relação no dia a dia com o cidadão? Olha, veja bem, nós temos aqui você como um dos craques da comunicação. Obrigado. Hoje nós temos a facilidade de nos comunicar através dos veículos tradicionais, temos a facilidade da rede social e principalmente várias ferramentas que nos dão a oportunidade de levar o que está na tramitação na Câmara, no Senado, no Congresso, o que a população tem de interesse para que efetivamente se torne lei, como se tornar lei, em que molde, ou até mesmo aqueles que possam, porventura, serem apresentados projetos de leis que sejam de interesse da sociedade e que não precisem daquele volume enorme de manifestações através da população. Quer dizer, a população vai poder participar, evidentemente, basicamente pelas redes sociais, é isso? Olha, eu digo que não só basicamente, porque até nós sabemos que muitos utilizam as redes sociais de uma maneira que nós questionamos. Os robozinhos, as manipulações, então isso deve ser tratado com muita cautela. Existem temas polêmicos, existem temas que têm uma natureza muito mais tranquila de serem tratadas. Mas a rede social é uma das ferramentas que são essenciais nessa interação entre a sociedade e o seu representado. E o movimento do Podemos, que nós queremos realmente mudar efetivamente essa relação do político, que hoje está muito mal visto, com a sociedade, com essa representação de que no dia a dia é importante atrair o cidadão, até mesmo para que ele possa ingressar na vida política. Essa vai ser uma tarefa difícil, hein, deputado? Muito difícil. Fazer com que as pessoas voltem a acreditar nos políticos. E não só voltem a acreditar, mas que voltem a participar e entrar na política, porque senão nós não conseguiríamos mudar, claro, esse cenário de falta de crédito, esse cenário de falta de acreditar, de credibilidade, para que os políticos que são os que mudam efetivamente a vida das pessoas. Projeto do Podemos para o ano de 2018. O Álvaro Dias não terá ido à toa para o partido. Qual é o foco para Álvaro Dias dentro do Podemos? Olha, este evento de lançamento no final de semana foi realmente um pré-lançamento do senador Álvaro Dias à candidatura à presidência da República. O senador tem hoje uma grande envergadura nacional, tem se demonstrado muito pautado em projetos que são de interesse da sociedade, como o fim do foro privilegiado, que é uma das bandeiras que o senador e que o partido abraçou, para que nós possamos, dentro dessa conexão que a gente precisa ter com a sociedade, para 2018, ter o senador Álvaro Dias como uma das bandeiras mais importantes e estratégicas para que a gente consiga efetivamente ter um projeto robusto e com possibilidades de ter êxito num pleito eleitoral. Então isso já está definido. O Álvaro Dias já será o candidato do seu partido à presidência da República. Já é uma questão definida. Exatamente, Paulo. Álvaro Dias hoje é o nosso pré-candidato a presidente da República pelo Podemos em 2018. E Romário, foi com qual intenção para o partido? Olha, Romário é um grande senador, uma pessoa, uma celebridade que nós conhecemos de uma maneira já pelo lado do esporte, mas que tem se dedicado e surpreendido na sua atuação legislativa no Senado Federal. Ele deseja ser candidato ao governador do estado do Rio em 2018 e o partido abraça o seu projeto, abraça a sua disposição para que nós possamos nos engajar para fazer do Baixinho o governador do Rio de Janeiro em 2019. Baixinho, né? Para quem eventualmente não saiba, Romário, chamado de Baixinho, e ele gosta muito e gosta de chamar os outros de... Já chamou o senhor de peixe, não? De peixe. Já chamou? E para Goiás, deputado Alexandre Baldi, qual é o projeto do seu partido novo, o Podemos, que substitui o PTN? Qual é o projeto para cá? Terá também um candidato ou vai ficar na base do governador Marconi Perillo? Olha, para Goiás, nós até o final do ano de 2018 apoiamos o governo pelo compromisso moral que fizemos na sociedade, a população goiana, de pedir votos em 2014, mas nós queremos muito poder fazer uma boa chapa que se aproxime da sociedade para eleger deputados estaduais representando a Assembleia Legislativa. Eu buscarei um projeto, se assim for, de apoio da população para que eu possa continuar em Brasília representando o nosso estado, buscar mais
possíveis candidatos para estar comigo na Câmara Federal, que eu acredito que a gente vai ter condição e envergadura de fazer uma boa política, um bom diálogo para isso. E, é claro, discutir os projetos majoritários do Senado do governo, que estão totalmente abertos, porque o momento correto, devido, será assim em 2018. Por quê? Porque nós teremos um cenário político, principalmente desse momento conturbado, ultrapassado, e o cenário eleitoral mais próximo para discutir as pré-candidaturas que estão, como o vice-governador José Wellington, e todos os que possam, porventura, e efetivamente se colocar à disposição para a candidatura ao governo do Estado, de um modo mais pragmático, mais objetivo e, claro, daqueles que são muito bem acolhidos pelo povo. Da outra vez em que o senhor esteve aqui, eu fiz essa pergunta, repito agora. Então, é uma aliança com a base do governador Marconi Perillo, que tem prazo de validade, vai até perto da eleição de 2018. Lá, a história é outra. Olha, essa é a aliança que nós fizemos um compromisso com a população. Quando se pede a confiança do voto depositado com o povo, em outubro de 2014, nós temos o compromisso até 31 de dezembro de 2018 de fazer o melhor governo possível para que os goianos tenham a sua vida melhorada. E, claro, os projetos, os compromissos, e as ideias, elas têm que ser debatidas, têm que ser colocadas na mesa. O nosso projeto nacional com o senador Álvaro Dias, candidato à presidência da República, pode e deve contribuir muito para os projetos nos estados. E é claro que em Goiás não será diferente, porque nós temos um trabalho prestado e teremos cada dia mais, e com este projeto poderemos contribuir muito para os nossos debates que ocorrerão para concluir o cenário, as alianças para as eleições de 2018. Independentemente desse quadro que o senhor desenha para 2018, hoje já se pode dizer que o senhor é um dos grandes aliados do governador Marconi Perillo lá em Brasília. O senhor tem acompanhado o governador, tem aberto portas, inclusive em alguns ministérios, junto a Temer, inclusive, não é? Quando se comemorou o aniversário do Rodrigo Maia, foi no seu apartamento, não é? Na sua casa, e lá estava Temer e lá estava também o governador Marconi Perillo. O senhor tem feito essa ponte com muito sucesso, né? O senhor tem sido um dos políticos de destaque aqui do estado de Goiás. Isso vai continuar? Que perspectiva o senhor vê de Marconi também conseguir, junto ao governo federal, mais recursos para as obras que ele já está anunciando aqui? Como é que o senhor vê esse quadro todo? Parceiro de Marconi por quê? Olha, primeiro, eu reitero, fiz o compromisso com o povo de Goiás em 2014, pedindo voto para a minha pessoa, para ser um bom representante. E o meu trabalho, o êxito do meu trabalho, é para que a gente consiga efetivamente ajudar o Estado e, é claro, as famílias, a sociedade, os cidadãos goianos. E ajudar o governador Marconi é minha obrigação. Da mesma forma que pedi o voto a cada goiana em 2014, eu tenho compromisso de que ele faça o melhor governo para os goianos e abrir as portas. O governador Marconi, ele é amplamente conhecido, respeitado, a sua credibilidade, pela sua trajetória política de 5 eleições majoritárias, governador por 4 vezes, senador da República, vice-presidente do Senado. Ele não precisa de ninguém para abrir as portas de qualquer ministério, mas com o nosso apoio, claro que nós complementamos a sua dedicação, que ela é muito grande, o seu trabalho, que é também muito grande, para que a gente consiga efetivas conquistas para o Estado. E eu vou lhe dar um exemplo. Na Lei de Recuperação Fiscal, que foi estabelecida para atender estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, nós conseguimos colocar ali um destaque que o único estado que foi atendido na Câmara Federal foi Goiás. O único estado que foi beneficiado com uma redução de aproximadamente 35 milhões de reais mês no seu endividamento com o governo federal e que deverá ser já objeto de redução desse desembolso do governo do estado no próximo mês de julho, foi Goiás. Então, quer dizer, aliado à dedicação ao trabalho do governador Marconi, com a sua credibilidade e respeito do meio político, nós ajudamos na articulação na Câmara, na articulação do governo federal, seja com o presidente da República, seja com o ministro de Estado, mas ressaltando, ele não precisa de ninguém para abrir a porta. Sim, claro, mas evidentemente. Mas o senhor ajuda. É nós para podermos ajudar, bastante. Porque estamos lá no dia a dia, quando ele não pode estar, para que possamos dar a continuidade na busca de melhores recursos, maiores recursos para o Estado de Goiás. Claro, até porque a bancada é uma força, né, que o governador demonstra junto ao governo federal para poder fazer as reivindicações. E você imagina que hoje ter na bancada de Goiás 2 líderes de partidos, isso é muito relevante.
O nosso bloco é o maior bloco da Câmara hoje, ao qual eu liderei durante os últimos 40 dias, são 64 deputados, além do nosso do Podemos, para que a gente tenha no estado de Goiás, em 17 parlamentares, 2 líderes de partidos que dão condições amplas de que nós possamos conseguir mais conquistas para Goiás. E estão em permanente interlocução com o presidente Temer. Exatamente. É isso? Principalmente agora nessa fase. Mas a gente vai falar sobre Temer daqui a pouco no próximo bloco. Eu quero pegar ainda esse gancho do governador Marconi Perillo, porque o senhor tem acompanhado o governador, a caravana Goiás na Frente, né? Que é um programa que o governo do estado lançou, anunciando, além dos investimentos que ele vai fazer em obras aqui no estado, anunciando também mais 500 milhões de reais que serão distribuídos entre as 246 prefeituras do estado para a construção de obras, pavimentação, enfim, aquilo que o prefeito determinar. E o governador já conversou primeiro com todos os prefeitos e agora ele próprio está indo ao interior para assinar obras, assinar atos, enfim, fazer inaugurações e lançar esses trabalhos, né, que foram acertados com os prefeitos. O senhor já esteve em alguns deles. Eu gostaria que o senhor desse para nós, o senhor que esteve lá na frente, a dimensão desse programa para o estado de Goiás. Veja, Paulo, o Brasil vive um momento de crise econômica e financeira sem precedentes. É a pior crise dos últimos 100 e poucos anos. Governos de alguns estados sequer pagam a folha de pagamento de aposentados em dia. Parcelam a sua folha de pagamento. Prefeitos se tornaram grandes gestores de RH. E o governo de Goiás, com toda essa articulação, como mencionei, que foi possível reduzir endividamento, reduzir a sua despesa, enxugando em 2014 e 2015 a sua folha, a sua estrutura, as secretarias, enfim, todo um programa de ajuste fiscal que foi aqui implementado em Goiás, possibilita que agora o governador Marconi Perillo possa, no programa Goiás na Frente, que é coordenado pelo vice-governador José Eliton, dar aos municípios, aos prefeitos, condições de obras que vão melhorar a vida das pessoas, dos goianos. E eu acompanho com muita alegria, como foi nos últimos dias no município de Anápolis, a minha cidade, lançamento de inúmeras obras que possibilitam desde a possibilidade de não termos lá na nossa cidade a falta de água até asfaltamento urbano, a conclusão da expansão do Hospital de Urgências de Anápolis, pleitos que nós realizamos por muito tempo, que o governador nos atende no momento de crise econômica e financeira, em Anápolis e em todos os municípios do estado, independente de partido, independente de lado político, mas de um modo republicano e principalmente dando exemplo de gestão e dando exemplo de uma boa governança nesse momento crítico econômico que vivemos. É uma verdadeira agenda municipalista, né, que o governador implementou, como disse o senhor, num momento de crise em que os municípios, tanto quanto os estados, estão numa situação difícil. E o governador achou esse jeito através desse ajuste que foi feito também com a participação da bancada lá em Brasília, mas que dependeu também da bancada da Assembleia Legislativa. E a gente conversou com alguns deputados exatamente para ouvir deles como foi esse trabalho e como eles avaliam esse programa Goiás na Frente. Veja. O deputado Álvaro Guimarães destacou como ações decisivas as reformas administrativas encaradas pelo governador Marconi Perillo logo no início do mandato, em 2014, quando reduziu o número de secretarias e cortou cargos comissionados. No início do mandato, nós fizemos as reformas fiscais que necessitava para o momento. Enquanto outros estados deixaram para depois, para poder fazer as reformas, porque as reformas eram realmente impopulares, nós enfrentamos essa situação. E é o que você vê, né? Hoje nós temos uma situação equilibrada. Manuel de Oliveira disse que o trabalho vem sendo feito ano após ano, há 2 décadas. É um trabalho que está sendo feito, não é agora. Esse trabalho ele tem 20 anos. Ele tem 20 anos, ele não é um trabalho que nasceu ontem, não. E os resultados surgiram agora. Por quê? Porque Goiás tem há 20 anos um gestor diferenciado. Henrique Arantes lembrou que a distribuição de parte dos recursos do Goiás na Frente para as prefeituras não é obrigatoriedade constitucional do estado. O importante dizer, acima de tudo, é que esse programa Goiás na Frente é algo além da atribuição constitucional do estado. O estado não é obrigado a fazer investimento nos municípios, e ele está fazendo. O governador buscou uma forma de
ter uma receita para poder fazer esse investimento em infraestrutura em todos os municípios do estado. O presidente da Assembleia arrematou dizendo que a PEC que limita os gastos, aprovada recentemente na Casa, vai colaborar ainda mais para o equilíbrio do estado. Nós tivemos um forte ajuste fiscal no início de 2015. Esse ajuste nos deu condições para que chegássemos aqui e também aprovássemos a nossa PEC 54. Extremamente importante. Obviamente, após a aprovação, todas as equipes de todos os poderes começaram a fazer os cálculos e a gente entende que nós precisamos melhorar alguma coisa nessa PEC que foi aprovada, sem restringir, lógico, a essência da PEC. E eu acho que nós conseguimos isso. Como eu disse antes de chamar o VT, deputado, graças a esse trabalho que Marconi consegue articular muito bem lá em Brasília e também aqui na Assembleia, é que foi possível fazer esse ajuste fiscal, conseguir redução no comprometimento do dinheiro do Estado para sobrar para fazer essas obras, para investir em obras. E tem que parabenizar realmente a Assembleia, faço isso em nome do presidente, deputado Zé Witt, todos os deputados estaduais da base que tiveram coragem, que votaram com todo o desgaste que foi em 2014 e 2015, nesse ajuste fiscal, para colher os frutos que hoje é possível realizar investimentos. Verdade. Mas eu quero fazer um registro também, porque nesse giro que o governador Marconi Perillo está fazendo pelo estado de Goiás, a cada dia ele visita 5, 6 cidades. Hoje, estamos gravando na quinta-feira, ele me parece que 6 ou 7 municípios. Eu faço registro de 2 aqui, para falar de uma área que me agrada muito, que é a questão da educação. Lá em Itumbiara, por exemplo, ele anunciou o curso, foi aprovado, o curso de medicina para a UEG. E também na cidade de Morrinhos, atendendo a um pedido do pessoal também de lá de Morrinhos, ele autorizou a instalação, anunciou a instalação do curso de Direito também na Universidade Estadual de Goiás. Quer dizer, levando educação para as várias regiões do estado também. Isso é muito importante. Muito importante, não tenho dúvida disso. O governador Marconi, para você perceber, no 4º mandato, na sua reeleição, não é candidato ao governo, ou, vamos dizer assim, como seria muito disputado em 2018, mas parece em seu primeiro mês do primeiro mandato, percorrendo o estado, o interior, com muita vontade, com muita dedicação. Com muito pique, né? Muito pique. Haja fôlego, para fazer essa agenda do governador. Haja disposição. Disposição demais. Vamos para o intervalo comercial e a gente volta para começar a falar um pouco sobre Brasília também. Afinal de contas, presidente Temer vai ficar ou não vai ficar? A Câmara dos Deputados vai aprovar o processo, vai autorizar que o STF leve adiante esse processo, essa denúncia que foi oferecida pela PGR contra Michel Temer. A gente vai ouvir o nosso convidado sobre isso daqui a pouco. A Prefeitura trabalha dia e noite para Goiânia ficar do jeito que a gente gosta. As obras da Maternidade Oeste estão aceleradas. Em breve, vamos contar com mais um espaço para a saúde integral da mulher e do bebê e a maior ala pediátrica de Goiânia. A modernização administrativa já trouxe resultados. Com o Alvará Fácil, já foram liberadas 500 obras, gerando 3.000 empregos. É a Prefeitura dando uma força para recuperar a economia. O Arraial de Goiânia, uma festa popular com entrada franca, valorizou nossa cultura e trouxe diversão para toda a família. O asfalto novo também chegou na Avenida Pirineus, entre o Parque Oeste Industrial e o setor São Francisco. A pavimentação com larga camada de asfalto vai melhorar o trânsito em toda a região. Juntos vamos fazer o melhor por Goiânia. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados.
Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o deputado federal Alexandre Baldi, que é do Podemos, partido que neste final de semana foi anunciado, lançado nacionalmente, definitivamente, como o novo nome do ex-PTN. Deputado, vamos falar então sobre Michel Temer e até, mesmo que esse assunto seja tratado a todo momento pela imprensa, a gente fez aqui um pequeno resumo sobre essa denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer, o rito desse processo lá dentro da Câmara, que vai ter que autorizar ou não a abertura desse processo contra Temer no STF. Confira. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou uma denúncia contra o presidente Michel Temer ao Supremo Tribunal Federal pelo crime de corrupção passiva. A Câmara Federal precisa autorizar que o STF analise a denúncia. Para isso, 342 deputados, ou seja, 2/3, precisam aceitar a acusação. Se a investigação for admitida pelos deputados, o processo volta para o Supremo para ser julgado, o que causaria o afastamento do presidente Michel Temer por 180 dias. Por outro lado, se rejeitada pelos deputados, a denúncia será arquivada. Em resposta, o presidente Michel Temer fez um pronunciamento acompanhado de ministros, senadores e deputados federais da base. Ele chamou a peça de fictícia. Eu digo, meus amigos, minhas amigas, sem medo de errar, que a denúncia é uma ficção. E eu devo explicações, como disse, ao povo brasileiro, a cada cidadão brasileiro, especialmente a minha família e amigos. Temer ainda argumentou que não existem provas concretas para que a denúncia seja apresentada. Quando se vai atacar a presidência da República, uma instituição, é preciso tomar todas as cautelas, é preciso ter provas robustas, provas comprovadas. Aliás, a denúncia não pode vir por ilação, deverá vir porque houve uma coleta de provas que não pode induzir a ideia de que possa ter um crime, mas tem que ter prova concreta de que houve o crime. Portanto, o que há é um atentado contra o nosso país. O presidente disse ainda que vai encarar a denúncia com coragem. Não permitirei que me acuse de crimes que jamais cometi. Minha disposição é continuar a trabalhar pelo Brasil. Não me falta coragem para seguir na reconstrução do país e, convenhamos, na defesa da minha dignidade pessoal. Deputado, a gente ouvindo esse trecho aí do discurso de Temer, quando ele cita algumas coisas que remetem a Lula, a gente pode dizer que ele está copiando o argumento de Lula, digamos, com palavras mais sofisticadas. Ele está usando o mesmo artifício, quer dizer, tentando desqualificar a acusação, tentando dizer, em outras palavras, que também isso é golpe. Quer dizer, ele está indo no caminho correto, na sua opinião? Veja bem, Paulo, é uma crise política que vem no momento de que o Brasil estava parando de piorar economicamente. A possibilidade de que reformas... Gostei da sua frase, parando de piorar. É a verdade. Nós temos que tratar... Porque para melhorar vai demorar muito a política, ainda. Nós temos que tratar a economia de uma forma real. Porque o que interessa, de fato, é a melhoria da vida das pessoas. Enquanto nós não conseguirmos melhorar a vida das pessoas, não há uma perspectiva e não há uma realidade de melhora. Então nós estávamos conseguindo parar a piora econômica e financeira do país, conseguindo estancar o aumento do desemprego no país. E a partir da crise do dia 17 de maio, que foi divulgada todas essas situações do presidente, isso não é um problema político do governo, isso é um problema político pessoal do presidente da República.
Então isso é de uma possibilidade de defesa pessoal do presidente que tem que ser resolvida rapidamente, porque nós não queremos que o Brasil se rasteje numa recuperação econômica, porque a política faz parte de uma forma inevitável de que a construção de agenda para o país ela possa ser exitosa. O que é que o senhor prevê para essa votação na Câmara? Olha, vai ser uma votação muito desafiadora, muito difícil, como a acusação, como a denúncia veio do Supremo Tribunal Federal há poucos dias, nós ainda não temos um termômetro de como será expressivo ou não a aceitação ou a rejeição desta denúncia. A perspectiva de que haja o fatiamento da denúncia ao presidente, isso é uma realidade, porque quando você percebe esta primeira ou esta que já foi enviada ao Supremo Tribunal Federal, ela não está ali abrangendo vários teores que foram mencionados pela imprensa no decorrer dos últimos tempos pelo Ministério Público Federal. Como obstrução à justiça, por exemplo, não está nessa ainda. Exatamente, como obstrução à justiça e outras possibilidades que foram aventadas pelo Ministério Público. Então, a possibilidade de você dividir, fatiar as denúncias ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo envie à Câmara ou não para obter autorização de abertura de ação penal, isso é um outro também grande desafio, porque esse desgaste político de quase que não há popularidade por parte do presidente é mais importante para o país neste momento do que efetivamente um processo jurídico de ação penal. O voto vai ser nominal, ou seja, os senhores deputados irão ao microfone e dirão o voto. O senhor pode antecipar o seu voto? Olha, Paulo, a ação ela correrá com a possibilidade do presidente se manifestar ou não na Comissão de Constituição e Justiça e de que, posteriormente, o parecer em até 5 sessões vai ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Após isso, o plenário terá o conhecimento. Qualquer que seja a decisão da CCJ, pelo arquivamento ou pela aprovação. Exatamente. Pela rejeição ou pela aprovação, de qualquer forma, o plenário vai ter que se manifestar. Absolutamente. Vai ser uma votação nominal, onde cada parlamentar irá lá declarar o seu voto, com a possibilidade da constitucionalidade ou não, que será motivo, objeto de discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, na condição de líder do partido, eu devo aguardar para que nós possamos reunir a nossa bancada para que assim possamos dar aqui a nossa posição. Mas eu tenho aqui uma posição clara sobre a condição do país, da presidência da República. Nós não conseguimos ficar sem agenda política, sem agenda econômica para, como já falei, recuperar econômico e socialmente o Brasil, porque é na vida das pessoas que é o objetivo e o desafio de se fazer um bom trabalho no setor público. Pode-se dizer que, em outras palavras, o senhor já disse que vai ser pela rejeição? Olha, eu não tenho ainda essa definição, mas eu acredito que vai ser um grande desafio do presidente poder ultrapassar todo este episódio, principalmente se ele não conseguir colocar uma agenda para a sociedade, uma agenda para a economia, para que a gente consiga demonstrar que terá condições de poder levar o Brasil a um momento melhor, como estava indo. Então, não tem governabilidade no país que se suporte, haja visto o que ocorreu com a ex-presidente Dilma Rousseff, de que uma administração não possua condições de implementar uma agenda robusta, haja visto o momento de crise econômica e financeira que nós vivemos. Se a Câmara votar favoravelmente, esse processo volta naturalmente ao STJ para que se abra o processo, evidentemente, de uma forma formal, de uma forma definitiva. Se esse processo começar no STF, Michel Temer será afastado por 180 dias e assumirá o presidente da Câmara. O senhor é amigo dos dois. O senhor está entre a frigideira e o fogo? Como é que o senhor fica nessa situação? O senhor pensa em ficar de qual lado? Bem, Paulo, eu estou do lado do Brasil. Nós não temos hoje condição de ser irresponsável, oportunista ou hipócrita de dizer para você que eu vou votar a favor da denúncia para colocar um amigo na presidência da República. Nós temos que ter agenda, temos que ter projeto. Eu não me tornei deputado federal para salvar ou para ajudar nenhum amigo sequer. Nunca ninguém me ajudou para estar onde eu estou e nem vou ajudar ninguém para estar onde quer que esteja. Então eu quero dizer o seguinte, claramente,
A minha posição é de entender quem tem a condição real de dar ao país uma agenda robusta que dê a condição de nós recuperarmos econômica e socialmente. Voltar a gerar emprego, voltar a ter confiança do consumidor, dos que estão empregados que vão ter os seus empregos, dos que estão desempregados que nós vamos conseguir gerar empregos. Então, não sou amigo do presidente Michel Temer. E não falo isso porque ele está num momento crítico de rejeição, não. Porque, de fato, nunca fui. Sou amigo do presidente da Câmara, o deputado federal Rodrigo Maia, por uma relação histórica, longínqua. Marco Maciel, pai de minha cunhada Gisela, é amigo do ex-prefeito César Maia, e o acolheu na Câmara dos Deputados ainda no ano de 1999, enquanto vice-presidente da República, e de lá construir essa relação de amizade. Então nós temos uma relação de amizade entre famílias. E claro que quando me tornei deputado, acabei me aproximando mais daquele que já havia conhecido anteriormente. Mas, eu repito, reitero, nós temos que ter agenda. Indiscutivelmente, a presidência da República não é projeto, é destino. E aquele que for predestinado a ser o presidente, como hoje o presidente Michel Temer, que ele tem agenda e que ele tem condições de administrar o Brasil para os brasileiros. Tá, mas o senhor falou sobre opinião pública e nós fomos às ruas também, porque é importante que a gente ouça goianienses sobre esse momento, né, de transtorno pelo qual a nossa política, a nossa economia estão passando. Nós fomos às ruas e você vai ver agora o que o goianiense pensa em relação à permanência ou não de Michel Temer na presidência. Veja. O senhor acha que o presidente Michel Temer vai continuar, vai conseguir ficar até o final do mandato? Eu rezo para que não. Porque o Brasil precisa de achar seu verdadeiro destino e não é com ele. Eu também acho que não. O nosso Brasil precisa de uma pessoa melhor para ser comandado. Não. Ele é muito corrupto e engana todo mundo, tá? Deve sair? Deve sair, sim. Está mais do que provado que ele é corrupto, né? Desculpa a palavra, mas é isso mesmo. Está mais do que provado que ele é corrupto. Tem muitas denúncias, né? Seus ministros quase todos tem algum débito com o STF, né? Alguma coisa anterior, então eu acho difícil. Eu não acredito. A senhora acha que o presidente Michel Temer deve ser afastado da presidência? Todas as evidências que estão sendo investigadas indicam tratar-se de uma situação insustentável, inédita na história do país e que compromete profundamente o exercício do poder e o respeito às instituições. Diante disso, minha resposta é dada, eu acho que sim. Eu não vejo alternativa. Olha, no momento, aí eu acho que sim, pela gravidade dos fatos. Mas também fico preocupado porque a presidência vai ficar refém. A gente não tem uma pessoa à altura que não esteja envolvida em algum fato errado para assumir. O senhor acha que o presidente Michel Temer vai conseguir terminar o mandato? Eu acho que sim, porque ele tem o apoio da Câmara. Moralmente ele não deveria continuar não, mas infelizmente a realidade política nossa hoje é essa. Pode até não conseguir, mas não adianta tirar ele. Qual é que lá que não é? Então tirar um para o outro, às vezes pior, se dependesse de mim votar, eu falo, fica até terminar. E aí vamos ver se Deus nos abençoa, que nós consiga pôr lá um que não é corrupto. O que o senhor achou dessas opiniões, deputado? Bem, são opiniões diversas, a maioria são de rejeição ao presidente Temer, mas é claro que alguns têm com muita lucidez. Qual é a solução? É o que eu reitero. Qual é a agenda do Brasil? Nós, infelizmente, eu não votei na Dilma. Quem votou na Dilma votou no Temer. Ele é a consequência de um projeto de impeachment, de um processo de impeachment. Então o povo votou, democraticamente o elegeu para ele estar onde ele está hoje. Agora, quais são as condições de que nós tenhamos depois de um processo de afastamento? Quem nós vamos colocar na presidência da República? Qual a agenda que vai ser implementada? Tem alguém que seja capaz de tirar esse barco à deriva e colocar num rumo? Olha, Paulo, é uma pergunta que, claro que se houvesse uma resposta objetiva e fácil, nós já teríamos implementado. Não tem nenhum deputado que queira segurar um presidente que tem um desgaste político dessa magnitude. Não tem nenhum político que queira se amarrar dentro de uma canoa que tenha excessivamente furos. Que você sabe que as condições de que nós ouvimos agora do povo é de total rejeição. Então, é claro, qual é a solução? Eu gosto de ser pragmático e de ser claro, realista. Qual é a solução? Se o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, demonstrar, como até hoje não demonstrou, que tem a vontade e intenção e que tem agenda para assumir a presidência da República, que nós vamos debater, para que o povo entenda quem é o sucessor perante a lei. Se houver a denúncia,
vai haver o afastamento por 180 dias ao qual o Supremo deverá julgar. Então isso fique claro para a população. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, será o presidente da República em exercício por 180 dias. E aí, qual é a agenda do presidente da Câmara? E como nós ficaremos depois se o Supremo não o julgar culpado, retirando? Ele volta para a presidência? Né? Então o Brasil, nós temos que ser claro com o povo brasileiro. Nós não podemos querer enganar e ser hipócrita e oportunista de esbravejar ou gritar para enganar ninguém. Vai dizer como nós temos que passar por esse desafio enorme deste momento político brasileiro. Deputado, bem rapidamente, o tempo desse bloco já está esgotado, mas eu não posso deixar de colocar uma outra questão. O Janot tem sido alvo das críticas de Michel Temer. Janot fica no cargo até setembro e poderá ser substituído, até porque ela depende ainda de uma sabatina no Senado, poderá ser substituído pela hoje subprocuradora-geral da República, a Raquel Dodge, que é goiana, né? Ela é de Morrinhos. Que perspectiva o senhor vê para o trabalho da PGR em relação a essas denúncias, a partir do momento, caso seja a Raquel que assuma, com que perspectiva o senhor vê? Porque ela naturalmente vai herdar ainda o andamento desse processo. Como é que o senhor vê o trabalho que ela vai desempenhar? Olha, O que o senhor espera dela? Tenho convicção que a goiana, né, isso para nós é motivo de orgulho. Raquel Dodge, subprocuradora da República hoje no Ministério Público Federal, tem todas as condições de fazer um grande e exitoso trabalho, sendo Procuradora-Geral da República, a primeira mulher na história da Procuradoria e que tem na sua reputação um trabalho totalmente correto, reto e que jamais teve qualquer tipo de questionamento. Então desejamos a ela todo sucesso na assunção da Procuradoria-Geral da República. Mas o senhor não disse o que o senhor espera. Não, eu espero que ela faça o trabalho que hoje esteja fazendo. Pode ser que... Ela tem críticas a Janot, né? Durante a campanha ela fez críticas a Janot. Se existem excessos, que eles sejam corrigidos. Se existam falhas, que elas sejam corrigidas, mas que sejam dentro da lei. Nós não podemos ter atuação nem aquém e nem além da legislação, da Constituição, do Código Penal do nosso país. Como disse Gilmar Mendes, né? O respeito maior tem que ser pela Constituição, né? E não pelo que quer a PGR. Foram palavras de Gilmar Mendes, não minhas. Para fazer um registro também, quer dizer, além de Raquel Dodge, que ocupa um cargo importantíssimo, nós temos também na Justiça uma outra goiana também, né? Laurita Vaz, que é presidente do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Então, um orgulho para Goiás ter as duas mulheres representando o nosso estado lá em Brasília e junto ao país. Vamos para o intervalo e a gente já volta. Fique ligado. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex gravados no seu vidro. Você merece. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Muito bem, estamos voltando e o programa de hoje recebendo o deputado federal Alexandre Baldi, que é do partido Podemos. Vá se acostumando, né, com essa nomenclatura, porque é um novo nome do PTN, que foi lançado inclusive oficialmente, nacionalmente, neste final de semana. Neste final de semana, o governador Marconi Perillo também deu sequência à agenda dele em relação ao programa Goiás na Frente. E uma das cidades que ele visitou foi Trindade. Veja como foi.
O governador Marconi Perillo e sua equipe já percorreram quase 40 cidades, levando benefícios. Em Trindade, o governador entregou 600 apartamentos de 46 metros quadrados para famílias carentes do município. Muito feliz, porque é muito tempo que eu espero ter uma casa própria. E hoje eu estou muito feliz, agradeço muito a Deus. Eu moro de aluguel a vida inteira. Eu agradeço muito a Deus por eu ter ganhado essa casa. A gente fica muito feliz, né? Porque eu nunca tive minha casa, eu tinha vontade de ter minha casa, agora eu tenho, né? Eu estendi a mão para Deus e disse: Pai, seja a vontade do Senhor. O Senhor sabe o que faz, eu não sei o que falo. E Ele hoje está me abençoando, que eu vou pegar a chave e vou ser agradecida muito ao Jande e a todos que estão aqui. O governador Marconi, o vice-governador Dr. Zé Hélito, tem priorizado a área da habitação. E hoje a gente vê o resultado prático desse trabalho nos municípios. E aqui em Trindade, mais uma vez, é o resultado desse trabalho. A Valéria de Melo pagava R$ 600 de aluguel todos os meses. Agora, na casa nova, a despesa vai cair para R$ 200. Eu gastava 600 de aluguel, né? E agora vou gastar R$ 200. Vai sobrar um pouquinho. Isso, com certeza. Nossa. Já pensou o que vai fazer com esse dinheiro? Ai, vai melhorar bastante, né? Sem dúvida nenhuma, o maior sonho de todas as pessoas é ter a sua casa própria. E essas 600 unidades aqui do programa Minha Casa Minha Vida, do Ministério das Cidades, do Governo Federal, sem dúvida nenhuma, vão propiciar aí, então, a realização deste sonho para as famílias trindadenses. São obras que atendem o social, que atendem as famílias que precisam criar seus filhos e não têm onde morar. Estão saindo do aluguel para vir morar na sua casa própria. É uma alegria poder fazer essa parceria com o prefeito Jânio, com os deputados e com a Caixa Econômica Federal. A inauguração de um ginásio de esportes no setor Serra Dourada também fez parte das ações. O governador e o prefeito assinaram um convênio de R$ 5 milhões para a construção de asfalto em bairros novos por meio do Goiás na Frente. E também foi autorizada a instalação de 10 novos leitos de UTI no Hospital de Trindade e equipamentos para a unidade que é comandada pelo governo de Goiás. O governador deve assinar aqui hoje a autorização para a instalação de 10 leitos de UTI no UTRIM, a instalação de um tomógrafo e mais recursos para a compra de equipamentos do TRIM. Então, sem dúvida nenhuma, muito importante essa vinda do governador hoje. Ao discursar para os novos moradores dos conjuntos habitacionais Jardins 1 e 2, o governador disse que a visita é uma prestação de contas ao povo trindadense. Nós estamos aqui numa reunião para um bate-papo com vocês. É uma audiência ampliada do governador, com os deputados, o prefeito, a primeira-dama, os vereadores, para prestarmos contas e entregarmos benefícios para toda a comunidade de Trindade. Entregando algo que é a coisa mais importante para uma família. E daí a importância da música, da oração pela família, que é a casa, o apartamento, lugar de morar e de construir o lar. Muito bem, mais uma agenda do governador Marconi Perillo dentro desse programa Goiás na Frente. A gente vai continuar acompanhando e eu espero até a presença aqui no programa, faço o convite no ar, a nossa produção já fez o convite à assessoria dele, mas faço o convite no ar para que o vice-governador José Hélito, que é quem comanda, na verdade, não é isso, deputado, esse programa? Exatamente. Para que ele venha aqui para poder falar um pouco mais sobre números, sobre esse trabalho todo que está sendo desenvolvido junto aos 246 municípios. Vamos voltar a falar de Brasília um pouquinho, rapidinho? Claro. Porque tem uma questão que preocupa todos nós, né, que já estamos aí com uma carga tributária elevadíssima e agora o governo federal anuncia que está fazendo estudos no sentido de aumentar alguns impostos, como, por exemplo, a CID para os combustíveis e o PIS-PASEP para a gasolina. Isso significa que o etanol não vai sofrer esse aumento e o etanol passa a ser mais competitivo. E o senhor é presidente da Frente Parlamentar pela Valorização do Setor Sucroenergético e tem todo interesse nisso. Então, Paulo, para você avaliar, hoje o Brasil importa mais etanol do exterior do que importava 2 anos atrás.
porque nós zeramos a tarifa de importação e foi um pleito que levamos ao governo federal para que pudesse de 0 elevar para 17%, evitando o crescimento, como ocorreu nos últimos 12 meses, de 400% na importação do etanol. E também a possibilidade de que o governo pudesse elevar em 12 centavos o PIS e COFINS para cada litro de gasolina. O porquê? Você observa que grande parte da população ela anda de transporte público coletivo, que é abastecido pelo óleo diesel. Outra grande parcela, já 57% aproximadamente dos automóveis no país, são passíveis de serem abastecidos com o etanol ou com a gasolina. E que nós queremos, só em Goiás, com 37 usinas, indústrias de etanol, e que temos produtores no campo que são, claro, insumos alimentadores desse processo produtivo, nós temos 10 em recuperação judicial. No Brasil já foram 100 usinas, indústrias que faliram e que já provocaram mais de 120 mil desempregados. Então nós queremos que não aumente impostos, mas que a gente consiga corrigir uma falha na competitividade. Porque a gasolina é consumida por uma parcela, a menor parcela da população. A gasolina é consumida hoje. Então, quer dizer, nós vamos penalizar aqueles que têm maior condição financeira para que a gente dê condição de que ele possa escolher, sim, abastecer o seu automóvel com o etanol, mas principalmente ajudar as indústrias, ajudar o produtor rural que está hoje produzindo cana, produzindo etanol, cogerando energia através do bagaço de cana, que vai ajudar Goiás, cidades como Porteirão, como Goianésia, Quirinópolis, Jataí, enfim, vários municípios do país, porque é uma atividade descentralizada que ajuda o campo, produção rural, indústria e o serviço no abastecimento. Mas, ao mesmo tempo, o governo federal também anuncia que está estudando um aumento para a Bolsa Família em 1% a mais do que a inflação dos últimos 12 meses. Isso, repito, pegando um discurso lá atrás de Michel Temer, não estaria sendo uma repetição, uma cópia de uma medida populista, por exemplo, dos governos do PT? Olha, Paulo, Quer dizer, para o pessoal que ganha Bolsa Família, ficar quieto, olha, a gente vai aumentar mais para vocês, vamos tirar dos ricos e etc. Não é meio populista esse detalhe? Eu discordo totalmente de que nós tenhamos uma distorção naquilo que deve ser os programas sociais. Deve ser, sim, se nós votamos uma PEC da responsabilidade, porque você, o que ganha em casa, só gasta o que ganha. Então, o governo federal ele tem que cumprir aquilo que foi estabelecido. Se é pela inflação, deve-se respeitar a inflação, inclusive para que não tenha essa possibilidade de visão de ser populista no programa social. O senhor é contra, então? Eu sou contra que tenha qualquer tipo de atitude que possa ser visto como populismo e como irresponsabilidade financeira e orçamentária. Falando em dinheiro, o senhor trabalhou muito para criar mais uma vez a CPI do BNDES. Lá na Câmara dos Deputados agora. Essa CPI não andou até agora, por quê? A CPI, para ficar mais claro, a CPI que vai avaliar supostas irregularidades na relação do BNDES com a empresa JBS e JIF, e BNDES Par também. Por que recriar essa CPI, sendo que em outra ocasião ela não deu em nada? Olha, Paulo, na realidade eu colhi a assinatura para que nós pudéssemos instalar e criar uma CPI, uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para investigar a JBS especificamente. Eu fui membro da CPI do BNDES, relator parcial, e ali eu não tivemos condição alguma de investigar o BNDES. Mais de 14 milhões de páginas foram enviadas até a comissão, que nós não tivemos condição de saber se elas eram verídicas, se elas eram os contratos, quais eram temerários, que prejudicavam o erário. É importante ressaltar, o dinheiro público do imposto que nós pagamos, é aquele que é colocado no BNDES. E o JBS foi criado, eleito por um projeto de governo do presidente Lula, para poder massificar uma empresa. Como que foi escolhido? Com dinheiro público, o nosso dinheiro, foi-se criado um monstro, uma grande empresa que prejudicou o produtor rural, que quebrou vários frigoríficos, que se comprou, alugou, arrendou plantas industriais, que acabou com empregos, com dinheiro nosso, público. Isso que nós queremos investigar. Quais foram as motivações dessas relações? Já que se há essa delação por parte dos acionistas da JBS, nós queremos trazer a uma CPMI da JBS para esclarecer por que o BNDES escolheu a dedo uma empresa, um grupo, e agora, conhecendo essas relações políticas como foram aí dadas pela imprensa, pelas delações que foram realizadas,
para que nós temos conhecimento de que forma foi utilizado o dinheiro público no BNDES e no BNDES-PA para quebrar produtor rural, para quebrar indústrias frigoríficas e concentrar, monopolizar tanto dinheiro em uma empresa só. A criação dessa CPMI teria sido uma retaliação a essas delações feitas pelo grupo JBS, que citaram quase 2.000 políticos como tendo sido beneficiários desse esquema de corrupção? De forma alguma. Eu colhi a assinatura, ninguém me apoiou, Paulo, o governo não me apoiou, foi contrário. Se você observar os líderes do governo, do Congresso e de vários partidos da base do governo, como do PMDB, não assinaram a CPMI, eram contrários e fizeram pressão para que ela não pudesse ir adiante. Foi difícil conseguir as 178 assinaturas, como até a pressão para que alguns pudessem retirar as assinaturas para que não fosse instalado. E hoje, você percebe hoje, nós temos aí a dificuldade do PMDB no Senado, que não indicou os membros até então, e o PT, que também não indicou. E é o motivo único dessa CPMI da JBS, para investigar o dinheiro público que foi colocado ali, não ter sido até agora iniciada. Mas esse é medo? Eu diria que é por medo, porque tem muita gente do PMDB, tem muita gente do PT, como de resto de outros partidos também, mas muita gente envolvida nessas delações. Teria medo? Eu acredito que o medo deve ser o receio, as únicas palavras de que não haja essas indicações. Tá bem. Nesse requerimento que o senhor apresentou, pede que se investigue também os procedimentos do acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e acionistas da empresa JBS e JIF. Nós temos apenas 2 minutinhos, eu pediria ao senhor que fosse bem objetivo. Há alguma perspectiva, até porque o STF disse que não há como voltar atrás na homologação dessas delações. Isso aqui, essa decisão do STF invalida já o trabalho da CPMI nesse aspecto? Olha, Paulo, eu como brasileiro sou indignado, como diz a Lei 12.850, que é a Lei de Delação ou Colaboração Premiada, que um chefe de quadrilha possa ser beneficiado por uma colaboração premiada, assim como foi o senhor Joesley Batista. Ele era o chefe daquela quadrilha e a lei não permite que ele seja beneficiado, como assim foi estabelecido. Então, como que poderia ter ele tomado todo o dinheiro público que tomou no BNDES, ter feito todos os seus acordos espúrios que foram colocados à delação e ainda ser beneficiado, indo embora do país com a fortuna e hoje livre, impune de mais de 2.000 anos, com mais de 200 crimes que foram ali elencados? Isso é um absurdo total. Tá. Para finalizar, o final dessa CPMI vai ser qual, na sua opinião, tendo em vista essa resistência, inclusive, de partidos em anunciar os membros dela? Olha, nós vamos pressionar, eu particularmente pressionarei o meu bloco, como estava como líder, já indicamos os nossos membros e vamos pressionar, como assim tem feito a imprensa, os veículos de comunicação, porque nós queremos cobrar, porque a CPI, assim como naturalmente conhecida, só sabemos como ela se inicia, mas não sabemos como ela termina. Agora a gente quer investigar e principalmente a indignação de todos nós é de um sujeito que comete todos esses crimes e está impune, livre, andando pelo mundo. Pior que pode terminar em pizza, né? Meio mozzarella, meio calabresa da Friboi. Tomara que não. Tomara que não. Torcemos para que isso não ocorra e vamos trabalhar para que justamente a gente consiga alcançar êxito, que é a indignação do povo brasileiro. Deputado Alexandre Baldi, pelo Podemos, acostume-se com esse nome desse partido, foi um prazer recebê-lo mais uma vez, obrigado por ter vindo, leve um abraço a toda a sua família. Boa noite. Obrigado, Paulo, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos vocês que nos acompanharam, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado a você, telespectador, pela companhia, uma boa noite para você, uma excelente semana e até o próximo domingo. Até lá. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida.
A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você.